Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite aqui de estudos na casa de Angélica. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, no item 2, Autoridade da Doutrina Espírita. E o Evangelho diz assim: o item é Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer a pessoas do seu meio, poderia ter os seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Em especial, essa questão ela é colocada tomando por base a concepção da doutrina espírita. Vale lembrar, como já foi dito na palestra anterior, que o Evangelho segundo o Espiritismo não foi o primeiro livro, não foi a primeira publicação da doutrina. Ele foi o terceiro ou o quarto, se a gente considerar o que é Espiritismo. E nesse princípio, nesse começo e da maneira como foi concebido, as mensagens foram passadas pela espiritualidade e coletadas por Allan Kardec. Em especial, vale lembrar que Allan Kardec não recebeu essas orientações via mediúnica, ele as recebeu como um cientista. O objetivo principal do início do estudo do Espiritismo era a visão científica sobre o assunto, dos vários fenômenos que aconteciam, e a orientação de Kardec foi no sentido de averiguar se aquilo que estava sendo passado, se aqueles fenômenos que estavam sendo relatados, eram em primeiro lugar verdade, e qual o embasamento científico que apoiava aquela doutrina que estava nascendo, que estava ali sendo discutido. Então esse aspecto em especial remete ao fato de Kardec ter estabelecido uma metodologia para a pesquisa do Espiritismo e ter confiado não em um único médium exclusivamente, mas de ter submetido a mesma pesquisa, o mesmo conjunto de perguntas para médiuns diferentes, em locais diferentes e que não se conheciam. Isso estabelece esse controle, na medida em que não era Kardec que falava, não foi Kardec que escreveu, mas sim Kardec recebeu as mensagens que estavam sendo passadas pela espiritualidade de pessoas diferentes. E vindo de pessoas diferentes que não se conheciam e não sabiam o teor do que havia sido escrito anteriormente pelas outras, estabelece-se ali um critério científico na medida em que essa catalogação das respostas que eram dadas eram cruzadas para verificar se a mesma essência estava contida em todas as respostas. Então é nesse princípio que se baseia esse primeiro parágrafo. Um pouco mais adiante, diz ainda assim: sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrar em certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, e que os espíritos vulgares não sabem mais do que homens e menos do que certos homens, e que há entre eles, como entre esses últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar as suas utopias. E aqui um segundo crivo que Allan Kardec estabeleceu para poder elaborar a obra. Não era porque as mensagens eram passadas por uma inteligência não corpórea, isso ficava claro na medida em que as pessoas passavam através das mensagens que eram recebidas, conceitos e lógica bastante apurada. Isso pode-se ver quando a gente estuda o Livro dos Espíritos um pouco mais detalhadamente, mas não é porque essas ideias
partiam de uma mente que era um pouco mais sabedora, que esses critérios foram tidos como sendo verdadeiros. Um dos princípios básicos da doutrina é que não é porque um espírito está desencarnado que ele, por princípio, é melhor do que um encarnado. Eu gosto de lembrar uma frase que há muito tempo atrás eu via no vídeo de um chefe que eu tinha, que dizia assim: não confie numa pessoa porque ela tem cabelos brancos, porque os idiotas também envelhecem. Então, dá para fazer submeter a mesma coisa em relação à comunicação espiritual. Não confie numa mensagem simplesmente porque ela foi encaminhada por um ser desencarnado, porque aqueles mal intencionados também desencarnam. E a gente nunca sabe exatamente qual é a entidade que está passando aquela mensagem. E o Evangelho é muito rico e recomenda a gente que a gente sempre submeta aquelas verdades ao crivo da razão. Então, nenhuma das mensagens passadas deve ser acatada simplesmente porque se recebe através de alguém que se intitula como sendo um personagem histórico famoso ou alguém da própria família, simplesmente porque assim o diz, acreditando piamente que aquele ser desencarnado que está passando a mensagem é verdadeiro. A gente sabe que muito acontece de mensagens que se utilizam através de médiuns, às vezes até de médiuns conhecidos, para passar conceitos que não são muito verdadeiros. E cabe aí então a quem está recebendo a mensagem passar pelo crivo da razão. Kardec, em especial, não só passou pelo seu crivo da razão, e ele tinha bastante capacidade para fazer isso, na medida em que ele era um estudioso, versava sobre várias disciplinas diferentes, falava 8 idiomas, e era bastante culto, e tinha meios de fazer, e fazia contatos frequentes com vários cientistas da época em vários lugares da Europa, em que se estudavam fenômenos semelhantes. E Kardec, para ter mais garantia ainda sobre o conhecimento e sobre as mensagens que eram passadas, faz com que toda a sua obra, além do seu crivo pessoal e lógico, que submete as perguntas e as respostas que foram dadas, submete todo o meio científico para poder analisar essas questões. E estabelece, logo no começo, assim que publicado o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, na qual ele publica os textos que eram passados, as mensagens que eram passadas pela espiritualidade, de maneira que a audiência pudesse provocar, através de cartas, que era o meio que se existia na época, respostas e indagações àquelas questões, de maneira a passar sobre o crivo geral da lógica sobre as pessoas. Então, logicamente, existiam muitas críticas, já que o assunto era bastante novo, até hoje, né? O espiritismo é bastante controverso para algumas linhas de pensamento. Algumas pessoas não aceitam de maneira nenhuma a possibilidade de existir a vida após a morte, ainda mais a comunicabilidade com a espiritualidade, com os desencarnados. Mas interessante que todos aqueles, isso é bastante comum em toda a história do espiritismo, os grandes nomes espíritas, principalmente aqueles ligados à ciência, sempre foram inicialmente grandes contestadores da doutrina espírita. Sempre se aproximaram da doutrina espírita, em primeiro lugar, de uma maneira de investigar um pouco mais, já que aqueles conceitos eram bastante estranhos para as teorias que se tinha na época, e se aproximam da doutrina no interesse de tentar averiguar em que momento aquilo não era verdade. Aqueles que se debruçaram sobre esse estudo de uma maneira bastante aberta, sem nenhuma guarda em relação a conceitos anteriores, mas por pura investigação científica, questionando todos os pontos, mas de uma maneira bastante aberta, acabaram se tornando os grandes espíritas e divulgadores do espiritismo desde o tempo de Allan Kardec. Então isso é bastante interessante de ver que os principais nomes do espiritismo, aqueles que são os principais autores de vários livros de estudo e grandes nomes espíritas, inclusive no Brasil, eram personagens bastante questionadoras, bastante interessados nas ciências e nas culturas em gerais, e encontraram no espiritismo uma tal base lógica e de conhecimento e de conceito que fez com que a obra tivesse toda a importância que tem nos dias de hoje para cada um de nós, espíritas principalmente. É interessante ver que
Embora essa obra tenha um cunho nasceu da ciência e tem um cunho bastante lógico, ela consegue absorver e consegue abordar aspectos de ciência, filosofia e de religião. E especialmente quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vendo uma parte que é uma parte mais, eu costumo dizer, mais amorosa, mais calorosa da doutrina, e que não é a origem pelo qual nasceu o Espiritismo. O Espiritismo, vale lembrar novamente, nasce como ciência, e com ciência para ser estudado, Allan Kardec estabelece, percebe então que na sequência do estudo, após o Livro dos Espíritos, ele precisava de algumas questões para elaborar melhor, para que as pessoas pudessem entender a riqueza daquela obra que estava sendo passada. Então ele publica o que é Espiritismo, dando uma conceituação sobre o que era a doutrina espírita. Na sequência, então, ele estabelece o Livro dos Médiuns, que para poder fazer com que essas mensagens fossem bem avaliadas e bem trabalhadas, era necessário que existissem médiuns bem treinados, que pudessem estabelecer o crivo da própria razão e de uma maneira bastante disciplinada. Era muito comum, isso desde os tempos memoriais, que a mediunidade sempre foi tratada como loucura. Até nos dias de hoje, muitas vezes, algumas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada acabam sendo tratadas, por falta de conhecimento, como loucos, como sendo lunáticos, como sendo problemáticos. E por causa disso não são levados a sério, quando na realidade muitas vezes podem ser casos que precisam ser tratados por terem envolvimento com outras entidades e a própria consciência da pessoa de conseguir distinguir o que é uma coisa do que é outra coisa. Então, Allan Kardec estabelece como terceira obra, no final das contas, assim, depois do que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, no qual ele trata aspectos sobre cuidados que o médium devia ter para poder conseguir manter a sua sanidade mental, conseguir separar o que era mediunidade especificamente, aquilo que era comunicado, da vida pessoal do médium, porque o médium precisa continuar vivendo. Daí a sanidade geral do aspecto. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo nasce então na sequência disso, na medida em que se percebe que esse contato com a espiritualidade, que essas mensagens que eram passadas pela espiritualidade, traziam muito conforto para aqueles que necessitavam. E para fazer esse embasamento, vá-se buscar então no Novo Evangelho, no Novo Testamento, a essência da mensagem que é sido deixada pelo Cristo. Vale aqui uma pequena explicação também, que a gente sabe que não existe muito consenso nem sobre o Evangelho no Novo Testamento, já que existiam inúmeros evangelhos na época de 420, mais ou menos, anos depois de Cristo. Um Papa Constantino, que era rei também, junta um punhado de historiadores e conhecedores para poder estudar e verificar daqueles tantos evangelhos, aquelas tantas histórias que se contavam de Cristo, quais delas eram, ou qual delas era a verdadeira. E depois de muito tempo desses sábios estudando, chegaram em 4 das grandes histórias. Isso quer dizer que muitas das histórias foram desconsideradas, ou porque não agradavam a visão desse Papa, desse rei, que discordava do seu ponto de vista, ou porque tinham muita incoerência em relação à mensagem que estava sendo passada. Dali a gente tem então os evangelhos apócrifos, quer dizer, aqueles que não foram autorizados, ficando então 4 histórias para serem consideradas, que são os 4 evangelistas que estão no Novo Evangelho. Diante dessa questão e diante da pouca informação que se tem, e mesmo quando você pega historicamente os 4 evangelistas, não existe uma sequência racional, cronológica nas histórias e nas histórias que são contadas pelos evangelistas. Então, porque não era preocupação de quem estava contando a história contar aquilo como uma história, contava-se como uma maneira de transmissão de um pensamento, de uma essência que estava sendo passada. Então daí essa falta de coerência que a gente vê, e se você lê as histórias em ordem cronológica, cada um deles, as histórias vão passar de maneira diferente no tempo.
o que não tira a essência do ensinamento. Mas a gente sabe que de lá para cá muita coisa mudou, muitas traduções foram feitas, muitas traduções, mais de 1.500 publicações diferentes em mais de 1.000 línguas diferentes. Então muita transcrição foi feita em cima do texto original, muita coisa se mudou. A gente sabe que a linguagem naquela época era muito mais pobre, o vocabulário era muito mais, tinha menos palavras para poder explicar certos assuntos. Então é preciso que a gente considere essas questões quando a gente faz a leitura das passagens do Evangelho hoje. Nessa questão, então, o Evangelho seleciona alguns dos pontos que são aqueles que são essenciais para o ensinamento, para o entendimento dos princípios que o Cristo trazia. Então a história não é contada toda ponto por ponto, versículo por versículo, mas é mantido, como já foi dito na palestra passada, uma ligação muito estreita em relação a uma das traduções, a de Sassi, para poder fazer uma coerência e poder fazer, para aqueles que são mais estudiosos do Novo Evangelho, pesquisar onde é que é a origem daquele ensinamento que está sendo passado, mas esclarecendo através da espiritualidade aquelas passagens para poder extrair de lá a sua essência, tirar um pouco o caráter histórico que tinha da mensagem que estava sendo passada, já que Cristo contava as suas parábolas para as pessoas da sua época e não para as pessoas da época de hoje. Então, trazer essa essência daquele ensinamento que ele estava tentando passar, para que a gente pudesse fazer uma tradução mais atualizada para os dias de hoje. E ainda assim, quando a gente compara, quando lê o Evangelho por várias vezes estudando, você começa a perceber que também, por certos aspectos, também já está um pouco datado, porque as histórias são contadas e são interpretadas segundo o ponto de vista de 1800 e tralalá, que é quando foi feito o Evangelho. Então é preciso dali extrair também a essência do ensinamento para que a gente possa trazer isso para os dias de hoje. Daí a importância dos centros espíritas e dos expositores fazendo essa leitura e traduzindo isso para os dias de hoje, para que a gente possa entender e apropriar isso na maneira como a gente atualiza hoje na nossa vida diária. O Evangelho é um ponto super importante, principalmente no consolo dos problemas pelos quais passa a humanidade. E a vida da humanidade é muito comum em todas as pessoas, todos perdemos entes queridos, todos passamos por dificuldades, todos temos dilemas filosóficos, dilemas de vida para resolver, se age de uma maneira ou age de outra, passamos por problemas, por dúvidas, passamos por necessidade de orientações. E o Evangelho tem sido sempre, até hoje, deve continuar sendo durante muito tempo, como uma fonte inesgotável desse amparo, dessa comunicação com Deus. Na falta de poder ter alguém que nos diga diretamente, né? Se ninguém tem uma entidade elevada ou o nosso anjo guardião, não é possível consultá-lo diretamente, a não ser que você tenha uma mediunidade muito franca. E o Evangelho acaba sendo um canal através do qual a espiritualidade se manifesta e comunica conosco, na medida em que a gente, lendo um trecho do Evangelho, faz um esclarecimento em relação às nossas dúvidas, os nossos pontos, e é uma fonte muito segura de informação, já que teve na sua base essa preocupação bastante grande de depuração e de garantir que aquilo que fosse colocado aqui tivesse uma ligação muito estreita em relação à filosofia do Cristo, da maneira como ele gostaria de ter deixado para a gente. É isso. Tem uma historinha para hoje? E olhem, essa novidade, essa inédita, não contei ainda. Diz assim: um pastor comprou um bom terreno, mas em péssimo estado. Mato e entulho para todo lado. Pacientemente, cada fim de semana, limpava um pouco. Depois de limpo, plantou flores e árvores frutíferas e frondosas. Muitos finais de semana depois, já tinha construído uma pequena casa com varanda. O lugar ficou realmente aprazível. E ele, então, convidou um colega religioso para ver como tinha ficado. E o colega, ao ver o lugar, exclamou: "Puxa, pastor, você e Deus fizeram um ótimo trabalho aqui." Aí o pastor responde para ele: "Pois é,
Você precisava ver quando Deus cuidava disso sozinho. Até a próxima.